Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não." Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: "Será que não te vi no jardim com ele?" Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: "Que acusação apresentais contra este homem?" Eles responderam: "Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti." Pilatos disse: "Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com vossa lei." Os judeus lhe responderam: "Nós não podemos condenar ninguém à morte." Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: "Tu és o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim?" Pilatos falou: "Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste?" Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui." Pilatos disse a Jesus: "Então tu és rei?" Jesus respondeu: "Tu o dizes, eu sou rei. E nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta minha voz." Pilatos disse a Jesus: "O que é a verdade?" Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: "Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus?" Então começaram a gritar de novo: "Este não, mas Barrabás." Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus.
Vestiram-no com um manto vermelho e aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés,
Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Ave Maria, Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a paixão do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Dores. Eu melhorei, mas eu não estou bom não. Então eu já abusei ontem, não vou abusar hoje não, porque eu não quero antecipar a procissão do Padre Morto. Então vamos deixar ela bem para o finalzinho, que aí não perde a concatenação de eventos, né? Os que participaram da missa de Domingo de Ramos, com a procissão, devem se lembrar que eu falei sobre a maneira como São Mateus descreve um jeito de se participar da paixão de Jesus. São Mateus deixou isso muito evidente no comportamento de Pedro e no comportamento das mulheres, que era estar de longe, vendo Jesus. E ali na missa de Domingo de Ramos, eu dei um spoiler dizendo que na celebração da Santa Cruz, nós meditaríamos um outro jeito de se viver a paixão de Jesus, né? A paixão de Jesus narrada por São João nos permite encontrar isso com mais profundidade. Os outros evangelhos não nos dão essa graça, né? E hoje nós vamos então unir aquilo que nós meditamos no Domingo de Ramos, esse viver uma paixão de longe, sem se comprometer, com aquilo que começamos a meditar na quarta-feira, que foi a nossa procissão do encontro, né? Onde nós meditávamos a possibilidade de 2 tipos de encontros com Jesus. Na quarta-feira nós olhamos para Nossa Senhora das Dores, ao lado do Senhor dos Passos, e eu tive a liberdade de chamar aquele encontro de o perfeito encontro. O encontro entre Jesus e sua Mãe Imaculada. O mais perfeito encontro com Jesus que poderia acontecer, aconteceu entre a mãe dele e ele. Chamei de perfeito encontro e vamos meditá-lo um pouquinho melhor hoje. Mas ao lado desse perfeito encontro, hoje nós vamos ter também a graça de meditar o perigo. Também ouso, usar com liberdade aqui, dar um nome a um outro encontro, que seria o encontro maldito, um encontro terrível, um encontro que não deveria acontecer dessa forma, que é o encontro entre Judas e Jesus. Meditamos um pouco sobre isso na quarta. Mas hoje, como eu prometi no domingo, nós vamos olhar para um terceiro encontro, que eu acho que esse é o mais importante para nós. Porque nós podemos olhar para o perfeito encontro de Jesus e Maria e sabermos que ele é perfeito e que nós nunca vamos alcançar um encontro dessa magnitude com ele. Podemos olhar para o encontro de Judas, que é um encontro assustador, terrível, maldito. Sabermos que ele está ao nosso alcance. Sabermos que nós podemos realizá-lo com a frequência maior do que gostaríamos. Mas mais importante, nós vamos olhar para um terceiro encontro. Eu vou chamá-lo de um encontro ideal, um encontro possível, para nós que não nascemos imaculados. E nós podemos caminhar em direção a esse encontro. Primeiro vamos olhar para o encontro perfeito, né? O encontro de Nossa Senhora com Jesus. A liturgia, ela nos dá a graça de celebrarmos em muitos detalhes esse encontro. O primeiro momento em que nós celebramos esses dias para trás, no dia 25 último, nós celebramos o anjo que anuncia a Nossa Senhora que ela seria a mãe do Salvador. Ali acontece o primeiro momento desse mais perfeito encontro, né? Ali o Verbo se faz carne no ventre de Nossa Senhora. Ali Jesus começa a se acostumar com o ser humano. E ali ele está no ventre de Nossa Senhora na mais profunda intimidade.
Depois nós celebramos esse encontro se desenvolvendo na noite de Natal. Na noite de Natal nós temos o encontro de Nossa Senhora com Jesus nos braços dela, não mais no ventre dela, né? Nasceu o Salvador. Nos é dado um Deus que se fez homem. E ele nos braços de Nossa Senhora ali realiza então esse primeiro encontro, vias de fato fora do seu ventre, né? Depois nós vamos ter um outro encontro com Jesus, a liturgia também nos permite celebrá-lo, que é um pouco mais doloroso para Nossa Senhora, que ele é um encontro antecedido por um desencontro. Então, quando Jesus, com 12 anos, é levado ao templo para o seu bar mitzvah, ali ele se perde. Sumiu ali, Nossa Senhora e São José não sabiam onde é que o menino estava. Então, aquele desencontro causou uma grande angústia no coração de Nossa Senhora. E aí depois ela o encontra com os doutores da lei, discutindo. Esse é o perfeito encontro. Nós temos um outro encontro que não é tão belo como esse, né? Que é o encontro de um personagem que ele passa aí pelo imaginário nosso, a gente se questiona muita coisa sobre esse Judas Iscariotes, né? E como não temos tantos dados biográficos dele, então a gente acaba tentando imaginar, tentando pensar alguma coisa. Hoje eu pensava sobre como que foi o primeiro encontro de Jesus com Judas Iscariotes. A gente sabe que tinha um grupo grande de discípulos. Eram mais de 70. Acredito que talvez não eram todos que eram tão próximos de Jesus. E insisto, talvez nem foram todos que foram chamados por Jesus. O pessoal começou a seguir Jesus e o negócio foi dando certo e foi fluindo, então devia ter gente ali que estava ali de enxerido, com certeza. Mas Judas, ele fazia parte de um dos 12. Judas foi chamado por Jesus naquele momento em que é descrito nos evangelhos que Jesus passou uma noite toda em oração, desceu de um monte e no meio dos discípulos, era um grupo grande, ele escolheu 12. Ele chamou 12 pelo nome. Não era um desconhecido e não era um estranho para Jesus. Você não confia a tesouraria de um grupo nas mãos de um estranho incompetente. Então Judas com certeza era competente e Jesus o conhecia. Com certeza ele tinha algumas qualidades e talentos que Jesus identificou nele. Jesus não achou o cara, aquele ali é o traíra, deixa eu chamar ele aqui que eu preciso dele. Não. Por mais que a traição fosse profetizada, é importante a gente entender, ela não era uma necessidade. Não era. Porque se a gente determina que Judas era obrigado a trair Jesus, a gente tira dele a liberdade. Então pronto, não tem mais pecado. E foi um pecado terrível. Meditamos isso na quarta-feira. Então eu imagino o primeiro encontro de Jesus com Judas. Talvez esse encontro dele chegando meio assim, participando ali, vendo o que está acontecendo. E talvez o espanto dele em ser chamado, né? Olha, eu quero você de uma forma especial. Eu quero você para mais perto de mim, né? E aqui eu já quero trazer para nós o primeiro alerta da meditação da paixão. Se o que Mateus falou para a gente no domingo de Ramos, de haver aí uma possibilidade de observarmos de longe e não nos envolvermos é terrível, mas hoje tem um outro perigo que é muito mais terrível. O fato de estarmos perto não nos garante nada. O fato de nós não sermos aqueles católicos que resolvemos não nos comprometer, seguir a lei estrito sensu, e eu vim no domingo de Ramos, agora eu vou voltar no domingo de Páscoa, e está ótimo, não precisa mais do que isso, porque isso é obrigação. Não, não. O fato de nós sermos os católicos que voltamos, nos dedicamos na Semana Santa, você vem na procissão do encontro, você vem na missa demorou, você ficou, aí você veio ontem na participação aí da ceia do Senhor, participou da missa cheia, quente, agoniado, aí depois você vem na adoração, aí você vem hoje de novo. Cheguei aqui hoje, não era nem 2 horas da tarde para atender confissão, não tinha gente aqui agarrado no banco, assim, segurado firme. Falou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu queria ver você depois que eu for embora. Porque eu tenho certeza, amanhã, na vigília pascal, vai ter gente aqui. Acho que vai ter gente aqui que não vai embora, vai ficar hoje.
E vai sentar aí, meu amigo, deve ter trazido a matula, a marmita, o Gatorade, o soro para pôr na veia, e vai ficar aí. Eu quero ver o dia que eu fui embora. Aí vai chegar um padre, assim, daqueles padrão, que vai chegar assim na hora da vigília pascal, a igreja cheinha. Aí vai lá, todo mundo está fora. Como assim, padre? Todo mundo está fora, nós vamos começar a missa lá fora, com fogo novo. Eu vou rir, viu? Ter negarrado, eu quero ver o som me tirar daqui, só no tapa que eu saio daqui de dentro, né? Então assim, nós escolhemos estar mais perto, nós escolhemos fazer toda a trajetória, nós escolhemos viver de pertinho. Isso não nos garante nada, isso não nos garante nada. Por quê? Porque Judas também viveu de pertinho. Judas caminhou 3 anos ao lado dele, mais perto do que todos os outros discípulos que não foram chamados. A proximidade é uma necessidade para a transformação verdadeira, mas não é causa e efeito, não se muda por osmose. Encostei em Jesus, pronto, está tudo resolvido. E Judas é prova disso. Judas é fruto de um encontro próximo, fisicamente, não de coração, mas próximo. E ele, estando próximo de Jesus, trouxe aquele terrível encontro que nós ouvimos no Evangelho de quarta-feira. Ele se aproxima de Jesus, beija-o, chama-o de mestre, e ali começa a tragédia que nós começamos a celebrar ontem na Quinta-feira Santa, a prisão de Jesus. Mas graças a Deus que hoje nós não vamos olhar só para o perfeito encontro que não está ao alcance de nós. Nós nunca vamos conseguir um encontro como o de Jesus com Nossa Senhora. Nós não temos calibre para isso. E também não precisamos nos desesperar diante do maldito encontro entre Judas e Jesus, que trouxe tanta tragédia, tanta coisa terrível. Padre, mas foi bom ele trair Jesus, porque senão nós não tínhamos sido salvos. Tinha. Deus dava um jeito. Dava um jeito. Foi um maldito encontro. O próprio Cristo disse, seria melhor que quem o fizer não tivesse nascido. Seria melhor. Maldito encontro. Mas hoje, para nossa alegria, e embora seja sexta-feira da paixão, nós sabemos que a morte não tem a última palavra. Nós vamos celebrar a vitória de Jesus amanhã. Mas hoje existe um motivo de alegria para nós. E qual que é? Existe um belíssimo encontro, que não é perfeito, mas que é possível, está ao alcance de nossas mãos. E é um encontro que deve acontecer numa situação muito específica, porque os 3 encontros que eu narrei, eles têm algo em comum, embora o terceiro eu ainda não dei muitos detalhes. Eles têm um ponto de congruência. Eu acho que é congruência, se não for é confluência. Se não for, no goianês é juntamento. Eles têm um ponto em comum: a cruz de Cristo. O perfeito encontro de Nossa Senhora também tem repercussões num encontro que se dá aos pés da cruz. O maldito encontro de Judas, que começa ali no Getsemane, ali a tragédia, também tem consequências com Cristo morto na cruz. Mas existe um belíssimo encontro, não perfeito, de alguém que esteve próximo de Jesus, como Judas, de alguém que foi chamado por Jesus pelo nome, como Judas, mas de alguém que não só quis estar perto, mas quis ser tocado, que não quis só uma proximidade física, mas permitiu que Cristo adentrasse no seu coração. E esse encontro tem repercussões também na cruz, porque é o único dos 12 que está aos pés da cruz. E o belíssimo encontro que está ao alcance meu e seu é o encontro de Jesus com João, o evangelista, filho de Zebedeu. Nós não temos registro de como que foi o primeiro encontro de Jesus com Judas. Mas João Evangelista deixou bem claro como que foi o primeiro encontro dele com Jesus. Estava ele ao lado de André. Os 2 eram discípulos de João Batista. Jesus passa sozinho, ninguém o seguia ainda. João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus.
tira o pecado do mundo. Naquele momento, João abre mão de 2 discípulos, André e João Evangelista, e os 2 vão até Jesus. E ali João diz: Mestre, onde moras? Jesus diz: vinde e vede. Eles vão, passam a tarde com Jesus, e já na velhice, João escreve o seu evangelho dizendo: era por volta das 4 da tarde. O menino nunca esqueceu o primeiro dia que ele viu Jesus, nunca. Ele nunca se esqueceu daquele vinde e vede, nunca. Ele não foi ali atrás de outro mestre, ele já tinha um mestre, ele já tinha João Batista. Mas quando João aponta, aquele menino entendeu, e a tradição nos ajuda a entender que João era um menino, era um adolescente. Ele entendeu que ali estava o sentido da vida dele. Ele foi atrás e agarrou com todas as suas forças. Por isso que ele era o único aos pés da cruz, o único. Todos os outros deixaram, fugiram, foram covardes. Ele era o único. Porque o encontro que ele realizou com Cristo, nenhum dos outros foi capaz de fazer. A experiência que ele teve com Cristo, nenhum dos outros foi capaz de ter. Mas, amados irmãos e irmãs, eu e você também podemos. O encontro de Nossa Senhora não está no nosso alcance, mas o de João está. O encontro de um Deus com pecador, com medíocre, com fraco, mas que está disposto a se transformar, que está disposto a mudar, que está disposto a abrir mão de tudo se preciso for, mas estar com este, que é o sentido da minha vida, até a cruz se preciso for. Meu Deus, qual o precioso presente que Cristo deu para esse menino. Porque aos pés da cruz, por ser fiel, Jesus pegou aquela que é fruto do perfeito encontro e confiou àquele que é fruto de um encontro possível e realizou entre eles o encontro que fez com que esse menino se tornasse o que hoje nós chamamos de São João, o discípulo amado. Nenhum outro discípulo teve esse título, nenhum. Não é o discípulo que ama, é o discípulo amado, é passivo. É Cristo o amando, é Cristo dando a ele o mais precioso dom que ele tinha, sua Mãe Maria Santíssima. Por isso hoje, amados irmãos e irmãs, celebrando a paixão de Jesus, nós temos a obrigação, dever, de olhar para o encontro de Cristo com sua mãe com respeito, com reverência. Olhar para o encontro de Cristo com Judas com temor. Eu não vou dizer nem com desprezo, nem com rancor, mas com temor, porque eu e você somos capazes de fazer um encontro tão trágico como esse, todos os dias, se quisermos. Todos os dias. Os pecados que vocês se confessaram ao longo desses dias de Quaresma te provam isso. Os pecados que eu confessei ao longo desses dias de Quaresma me provam isso. Porque padre também confessa, tá? E vou falar para você, às vezes para nós é mais difícil do que para vocês. Porque eu queria muito achar um padre lascado de generoso de tempo, igual eu, mas eu não conhecia ele ainda, ele não nasceu. Então eu tenho que sair doido aí caçando um padre para confessar quando eu preciso. Mas nós temos o direito e a obrigação de olhar para o encontro de João com Cristo e dizer: poxa vida, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero um encontro com Cristo que me faça recordar os detalhes, que me impacte de tal forma que onde quer que eu esteja, eu me lembre de como foi. Eu quero um encontro com Cristo de tal forma que quando eu estiver às portas do abismo, à beira do precipício, eu seja capaz de dizer não. Porque às 4 horas da tarde, daquele dia, eu me encontrei com o Senhor. E o Senhor mudou minha vida. O Senhor mudou tudo. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais do lixo do pecado. Eu não preciso mais dos meus vícios. Eu não preciso mais disso que me destrói. Eu não preciso continuar sendo essa pessoa intragável, triste, mergulhada no pecado. Eu não preciso. Eu agora tenho um para quê. Eu agora tenho um porquê. Eu agora tenho um em quem ser melhor. É em Cristo.
Por isso hoje, amados irmãos e irmãs, não encerremos a nossa Sexta-feira Santa sem implorar de Cristo essa graça, a graça de um encontro. Nós vamos realizar com Ele agora, não afetivamente, mas existencialmente, um encontro tão perfeito quanto o de Cristo com Nossa Mãe Maria Santíssima na encarnação. Tão íntimo quanto, mas não é sensível. É existencial. E é o encontro que se dá entre o fiel, que dignamente preparado, comunga o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus na Eucaristia. Mas como eu disse, por não ser sensível, ele pode passar como mais uma comunhão, como mais um rito, infelizmente para muitos, como um costume. E hoje eu te convido a, nessa Eucaristia que nós vamos receber daqui a alguns minutos, você vir ao encontro de Cristo com essa súplica: Senhor, que eu possa realizar contigo hoje um encontro que transforme a minha vida. Que eu seja capaz, Senhor, de que 10 anos, daqui 20 anos, me lembrar: Senhor, meu relógio não tem mais data, então eu não sei o que dizer, mas foi num certo dia de abril, às 4h, que eu me encontrei com o Senhor, e o Senhor mudou a minha vida, o Senhor me transformou. Que esse dia hoje fique na sua memória, como o dia que realmente, ao tocar o Senhor, ao permitir que Ele adentrasse no seu corpo, você realmente fizesse uma renúncia cabal a todo mal, falar: Senhor, chega, eu não quero mais, eu não preciso mais, de agora em diante sou eu e tu e mim, nós juntos. E isso vai dar plenitude ao meu coração, porque é isso que o meu coração ansiou por toda a minha vida. Porque fizeste-nos para ti, inquieto estará o nosso coração, até que repouse em ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.